eu sou de um tempo, quando eu nasci, que estava muito definido assim, sabe? O que era ser homem, o que era ser mulher, o que era ser pai, o que era ser filho. Então isso estava muito organizado socialmente. Na minha geração, a gente ficava muito com as mulheres, né? Mãe, no meu caso foi mãe, vó, tia, né? Então a gente tem uma visão, a gente tem um aprendizado, né? E aí quando eu passei a estar junto com homens do movimento dos guerreiros, é outra situação. Além de estar aquele facilitador que já tem uma experiência, que mostra como a gente vai se inteirar nesse conceito, tem aqueles que estão na mesma situação. Quando eu entrei no movimento, estava numa fase com filhos adolescentes, eu tinha me separado e estava perdido. Como que eu ia ser pai, como que eu ia agir em relação a ensinar 2 filhos homens que eu tinha, né? E o movimento me deu uma base muito forte. Esse fato de estar com outros guerreiros junto, que também tinham filhos da mesma idade, aquilo me deu um suporte extremamente grande. Os Guerreiros do Coração chegaram na minha vida como uma bênção, como uma possibilidade de mudança muito forte, de um revisitar interno. E eu chego no movimento sem saber para trabalhar uma dificuldade que eu tinha de relacionamento com meu pai. Mais do que uma dificuldade, eu fiquei 10 anos sem falar com meu pai, morando dentro da mesma casa. E isso abriu uma ferida, sem eu saber, uma ferida interna muito grande. Agora, eu como um guerreiro do coração, de toda essa minha história que eu vivi até hoje, eu tenho visto e descoberto que quanto mais vulnerável eu me coloco, isso pode ser feminino, mais eu me fortaleço. Um dia, conversando com meu filho, brigando com ele, falando pesado com ele, por alguma circunstância, e ele olhou, ficou me observando, esperou terminar de dar a minha reprimenda, né? E quando eu terminei, ele olhou, virou e saiu. E eu fiquei mais brabo ainda, né? Fiquei mais enfogueirado. E eu disse: vem cá, tu não vai me responder nada? Tu não vai me dizer nada? Ele olhou para mim e disse: tu não me ouve. Eu sempre conto essa história e sempre me toca. Porque uma semana depois, o Mauro passa por mim e diz: vou fazer um grupo de homens. Eu digo: como assim um grupo de homens? É um grupo para nós aprender a ser homens. Eu digo: ficha 1, né? Então, os guerreiros entraram na minha vida assim. Hoje, os meus filhos têm referência direta de outros guerreiros do coração, que são como pais para eles também, né? E pessoalmente para mim, aquilo que eu ressaltava antes também, né? O fato de que me possibilitou o movimento, o estudo dos primeiro, segundo, terceiro ciclo, te oferece essa oportunidade de te conhecer, de buscar teus valores essenciais, né? De fazer aquele resgate com o homem primitivo que todo mundo tem dentro de si. Porque eu não tive a referência do pai, entendeu? E a minha referência de pai era do movimento, entende? Então eu fui aprendendo, eu fui observando, né, as coisas, e às vezes de forma inconsciente tu vai mudando. Depois de 19 anos no movimento, eu sei o quanto aquele início lá atrás proporcionou todas as mudanças e toda uma ressignificação de vida. Sem eu ter passado por esse olhar para dentro, né, de dar uma olhada na minha luz e na minha sombra, e quem eu sou em essência, eu não sei onde eu estaria. Então acho que para mim essa foi a grande mudança, e que eu acho que sim, que esse movimento dos guerreiros traz essa percepção de que eu posso então me conectar com o sentimento. E a maravilha é o seguinte: nenhum sentimento é perigoso. Não existem complexos, não existem problemas, existem experiências de vida.
E são as experiências de vida, que nós podemos chamar de complexos, de problema, de traumas, que te dão a qualidade do teu ser humano. É o que te humaniza. Então eu fico até emocionado, porque eu acho que esse movimento ele traz isso para o homem. Como eu posso ser humano? Continuando a ser homem, da mesma forma que todos os homens são, podendo então honrar o meu sentimento e poder principalmente honrar o sentimento do outro. Eu posso estar bem comigo mesmo, eu preciso cuidar do meu corpo, saber o que eu como e o que eu bebo. Eu estar de bem comigo mesmo, eu olhando para mim mesmo, é importante que eu olhe para a minha sombra. Eu estar de bem com as minhas relações é olhar o outro como se fosse uma extensão de mim mesmo. E tem muitas culturas, muitas tradições que falam do que ama teu próximo como a ti mesmo, por exemplo. Então não existe um mentor, não existe um guru, não existe alguém que conduza e que eu preciso ir lá naquela biblioteca, naquela pessoa, naquele iluminado, para buscar como eu vou me portar. Isso existem movimentos que são fundamentais, que tenham isso, mas o nosso não é um movimento de uma exclusividade. O nosso movimento é para lidar com homens. Homens que têm todas as crenças, homens que têm todas as suas características, homens inclusive que expressam a sua sexualidade totalmente diversa. E essa é a riqueza. Isso não é um movimento, por exemplo, de heterossexuais ricos, brancos e que moram numa parte urbana. É de homens estejam onde eles estiverem.